porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção do céu te espera, porque tens decidido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Aleluias. Ele disse: isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Por isso, meu irmão, caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Caminharei este caminho. Diga. Após os passos de Elohim, quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Este caminho tem prova e muitas contra o inimigo. Mas como nós já cantamos, o seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não falta muito tempo, já não falta muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei este caminho, caminharei este caminho, caminharei. Chegar ao fim do tempo, o amor divino viva em mim. Caminharei este caminho após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim dos tempos. O amor divino viva em mim. Boa noite, irmãos. Deus continua nos abençoando, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria que nós estamos de volta mais uma vez para mais esse programa que assim o Senhor tem nos dado, né? Nessa rica oportunidade de poder estarmos aqui. Nessa última programação do ano, né? Desse ano de 2021, né? Último programa do ano, e até aqui podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem
nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, né? E estamos muito agradecidos a Deus por mais um ano de caminhada, mais uma trajetória, assim o Senhor tem nos concedido. Isso é realmente gratificante, né? Ver como que Deus tem nos guardado, como que Deus tem cuidado de nós, nos abençoado e também nos dirigido, nos inspirado, né? Naquilo que é da tua vontade, naquilo que é a palavra de Deus. Então estamos alegres mais uma vez, né? Nessa noite, se assim podemos dizer, especial para nós. Estamos agradecidos a Deus. Tivemos ao longo desse ano 18 programas, né? E esse é o programa de número 19 dessa noite, né? Iniciamos desde o nosso primeiro programa, nós falamos sobre a ressurreição, que é a mensagem da hora, né? Deus nos abençoou ali, tivemos um bom tempo, né? Na presença de Deus. E depois tivemos outro programa que foi os acontecimentos do dia do Senhor. Também o Senhor nos abençoou, né? Tivemos bom tempo aqui na casa de Deus, dentro dessa programação, né? Ao longo de todas as nossas programações, nós tivemos bom tempo aqui. Deus manteve a sua palavra, Deus guardou a sua palavra e nos abençoou. Depois falamos sobre inebriados para o rapto, né? Uma igreja, né? Um povo que está inebriado, um povo que está alegre para o rapto. O rapto não é para ninguém que está triste, né? Cabisbaixo. O rapto é para um povo que está inebriado, saltando, pulando de alegria, debaixo da revelação que Deus nos tem dado. Nós ainda falamos sobre a manifestação do anjo do Senhor, como que o anjo do Senhor veio, desceu nesse tempo do fim para nos ajudar, para pelejar as nossas guerras, e também vimos como que abriu a palavra para nós, né? Tudo isso dentro da manifestação do anjo do Senhor, que havia muito tempo que não se manifestava em carne humana. Também falamos sobre a inspiração, né? Também tivemos esse programa falando sobre a inspiração. Falamos sobre dores de parto. Vimos que a terra está em dores de parto, né? Nós sabemos disso. E tudo isso é a nossa saída da terra. Tudo isso tem que acontecer, nós sabemos. Nós não fomos pegos de surpresa, e não somos pegos de surpresa por nada que venha acontecer nesse mundo, porque a palavra já nos mostrou, um profeta já nos revelou. Então nós sabemos coisas que ainda estão para suceder, né? Então nós não somos pegos de surpresa, nós não somos abalados com essas notícias de jornais, notícias das redes sociais. Isso não nos abala, né? Nós estamos sim sendo abalados pela palavra. A palavra está nos abalando, a palavra está nos mexendo conosco, nos colocando em posição para o rapto, para uma saída, e é uma saída secreta, como temos ouvido. Depois nós falamos sobre dores de parto. Dentro das dores de parto nós vimos crucificação e ressurreição. Vimos aonde acontece a crucificação, aonde acontece a ressurreição também. Ali em Mateus 27, Mateus 28. Foram programas muito abençoados, né, da parte de Deus. Falamos sobre o movimento da ressurreição. Algo tem que acontecer, algo tem que estar em movimento para que possa trazer a ressurreição, né, na sua plenitude. Então algo tem que estar
em movimento, ou alguém, né, tem que estar em movimento, movimentando para puxar, para trazer essa ressurreição em sua plenitude nessa hora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, porque esse é o tempo de ressurreição, né? Ressurreição, como nós abrimos no começo do ano, é a mensagem da hora. Depois nós falamos sobre a candeia do corpo, que são os olhos. Ainda falamos, não faça lá tornar meu filho, né? Como que o anjo de Deus falou com Abraão. Jogamos isso para o tempo, para a hora que nós estamos vivendo. Vemos como o Filho de Deus, Jesus Cristo, não pisa novamente na terra, né? Mas tem um Eliezer que foi comissionado para levar, para apresentar essa noiva para Isaac, porque o Filho de Deus não pisa, Jesus Cristo não pisa na terra, enquanto ela não for restaurada. Tudo isso nós já aprendemos, nós sabemos, mas viu como que Deus veio nos mostrando e veio colocando pontos para nós em cima dessas coisas. Falamos sobre a perfeita caminhada de Deus, conectada também aí com esse tema de não faça lá tornar meu filho, e logo em seguida o mordomo do rei. Esses 3 programas eles estão conectados, né? Nós vimos como que o mordomo do rei, quem faz ali, tomando aquela parábola de Mateus capítulo 22, se não estiver enganado, nós vimos como que o rei chama o mordomo e ele manda o mordomo pagar os servos, né? O dinheiro não é do mordomo, mas o rei entrega a ele um dinheiro para ele pagar desde o primeiro trabalhador até o trabalhador da hora 1/10, né? Então ele é que faz o pagamento, mas está tudo ali, né? Está tudo aí, está no canal, está no YouTube, né? Que Deus continue abençoando. Falamos sobre receber o profeta, recebendo o galardão de profeta para ver o Cristo. Ninguém vai ver Cristo sem ver o profeta, porque o profeta é quem aponta para Cristo, né? Ninguém vai ver o Cristo se não ver o profeta como profeta, porque nós vimos Cristo, porque o profeta nos apontou Cristo, nos mostrou Cristo, né? Então, sem esse galardão de profeta, sem essa visão profética, não vai ver Cristo. Vimos o segredo da vinda revelado dentro da tenda, que são pessoas, né? Vimos os eventos proféticos que acontecem dentro da ressurreição, né? Depois nós voltamos a falar um pouco mais sobre a ressurreição. Isso não tem fim, né? São assuntos que podemos falar neles mais vezes, porque não tem fim, são inexploráveis, né? Depois nós falamos sobre a revelação dos selos que tirou a amnésia e nos mostrou quem nós somos. E no programa passado nós falamos sobre a palavra falada é a semente original. Vê que a amnésia saiu, né? A palavra foi aberta para tirar a nossa amnésia, ver quem nós somos, e nós voltamos lá no Éden, nos identificamos e vimos que a palavra falada é a semente original, né? É o plano perfeito de Deus, é a palavra falada, que é a semente original. E hoje nós vamos, pela graça de Deus, falar um pouco sobre o caminho mais excelente. O caminho mais excelente, né? Um pequeno pensamento que Deus nos tem dado para esse último programa desse ano de 2021, né? Encerrando essa etapa, né? Essa fase. Então Deus nos tem dado esse pensamento de o caminho mais excelente. O caminho mais excelente. E nós entendemos pelas Escrituras e sabemos que desde que o pecado entrou, o homem ele tem tentado
fazer o seu próprio caminho. O homem tem tentado, por que não dizer que ele até mesmo tem feito, né? O homem tem feito o seu próprio caminho, as suas próprias maneiras, seus próprios costumes, né? E esse caminho do homem não serve para nós, porque esse caminho do homem não nos leva a lugar algum, né? Então nós vemos que desde o Éden, o homem tem tentado fazer o seu próprio caminho. Desde o Éden, o homem tem tentado fazer o seu próprio caminho. Mas Deus tem um caminho provido para nós. Deus tem um caminho provido para os seus filhos andarem nele, né? E tomando aqui o profeta falando na mensagem o caminho de Deus feito por nós, nós começamos a ver o caminho provido por Deus, né? Nós queremos e vamos vemos como que esse caminho provido por Deus nos coloca, chegaremos a esse caminho, ao caminho mais excelente, o caminho mais excelente. Se nós pudéssemos, vamos tomar como base para a leitura, depois nós vamos voltar nessa mesma escritura também, mas está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31, né? Tomando aqui a nossa base, aonde Paulo fala: portanto, procurai com zelo os melhores para essa noite, porque eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Deus nós sabemos que Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Deus tem um caminho excelente para os seus filhos, né? Mas veja, como nós estamos falando, o homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. Então, o profeta fala na mensagem o caminho de Deus feito por nós, no parágrafo 19, ele fala: esta é a maneira que Deus guia os seus filhos. A verdade de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, o pilar de fogo que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. E se nós olharmos por uma linha espiritual, que nós temos que olhar na linhagem espiritual, o caminho provido por Deus ali não foi o deserto. O caminho provido por Deus não foi o deserto. O caminho provido por Deus foi a nuvem, foi o pilar de fogo. O deserto foi o lugar que eles tiveram que passar. Foi o lugar que eles tiveram que atravessar o deserto. Mas aquilo não era o caminho provido por Deus. Não, Senhor. O caminho provido por Deus era a nuvem, era o pilar de fogo. Eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a nuvem e a coluna de fogo que os dirigiu. Não foi o deserto que guiou eles. Foi a nuvem, foi o pilar de fogo, foi o anjo do Senhor. Veja que o caminho ali, o caminho era o pilar de fogo, o caminho era a nuvem, e eles estariam em apuros se eles passassem por outro caminho.
Eles podiam atravessar o deserto. O deserto foi o lugar que eles tiveram que atravessar. Porque o caminho provido por Deus o caminho espiritual. Deus não vai pegar não vai pegar uma estrada ou um deserto e colocar em você, como o profeta vai falar aqui embaixo. Não é esse o caminho provido por Deus, é algo espiritual. Era a nuvem, era o pilar de fogo. E se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Não era o deserto. Se você seguir a nuvem e o pilar de fogo, você chegará a Canaã. Você não vai chegar em Canaã porque você está caminhando no deserto. Não é isso. Nós não se chega a Canaã porque está andando no deserto. Chega a Canaã seguindo a nuvem, o pilar de fogo. Existem dois caminhos que o homem pode tomar. E o seu caminho ou o caminho de Deus. E é o caminho certo ou o caminho errado. O seu caminho é sempre o caminho errado. E o caminho de Deus é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então você tem que sair do seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. O caminho dele em você. Veja, não é? O caminho de Deus, ele não vai lá pegar uma rodovia, pegar uma estrada, um deserto e colocar dentro de você. Esse não é o caminho de Deus. O caminho de Deus está dentro de você. Veja. Então você tem que sair do seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele dentro de você. O pilar de fogo, a nuvem, o Espírito Santo. Não é um deserto. Isto é certo. Deus proveu um caminho. O homem sempre quis fazer o seu próprio caminho. No Jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito. Porém, o homem quis o seu próprio caminho. Ele quis se intrometer. Ele queria descobrir, então logo que ele caiu, nós estudamos isso na semana passada, nos estudos das Escrituras, ele fez para si mesmo uma religião. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele fez para si mesmo uma religião. Nós vamos ver que o caminho do homem é religião, é a igreja. O caminho provido pelo homem é religião, é igreja, é sistema, é dogma. E por aí vai. Costumes religiosos, costumes tradicionais. E vamos ver como que o homem descansa nisso. Vamos ver como que as igrejas hoje, o ser humano, como que eles descansam nesse caminho provido, nesse caminho feito pelo homem. Uma boa igreja. E por aí vai. Vamos seguir. Ele mesmo fez ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma religião. Ele mesmo fez uma. Mas ele descobriu que sua religião, sua cobertura, não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho, mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. Ele descobriu que aquilo não dava certo, que aquilo não funcionaria.
Vê? Este é o caminho provido pelo homem. Sistema, religião, né? Este é o caminho provido pelo homem. Sistema e religião, dogmas, igrejas, costumes, tradições. Vamos mais. Então o profeta ainda continua falando. Vamos ler a unidade de Deus dentro de uma igreja. Ele fala: não era Caim tão religioso quanto era Abel? Não ofereceu Caim uma oferta exatamente como fez Abel? Caim não construiu uma igreja ao Senhor exatamente como fez Abel? Caim não se inclinou e adorou exatamente como fez Abel? Caim ofereceu sacrifício exatamente como fez Abel. Veja, é um sistema, é religião. Veja como que Caim, sendo filho da serpente, como nós sabemos, veja como que Caim traz as coisas para um caminho feito pelo homem, que é uma igreja. Aí nós podemos olhar e ver que Abel também fez uma igreja, mas entendemos, pela revelação que Deus nos tem dado, como que a igreja de Abel estava debaixo de uma revelação, debaixo da inspiração do dia, inspiração da hora. Mas veio o profeta fala, através da concepção intelectual, ele trouxe as flores, os frutos do campo, e fez seu altar bonito e intelectual. Porém Abel, pela fé, escolheu o cordeiro, pois era necessário sangue e vida. E ele o colocou em uma rocha e malhou seu pequeno pescoço até que sangrou e morreu. Deus disse: este é justo Abel. Isso é correto. Com isso chegou até ele. Como isso chegou até ele? Por revelação, não pelo intelecto. Através do seu coração, ele sabia disso. Duas igrejas. Desde o início, duas igrejas, dois caminhos. Mas como já estava mostrando o caminho excelente. E como já estava mostrando o caminho provido por Deus. E o outro estava mostrando religião. A religião leva a um caminho, mas não é o caminho de Deus. É um caminho religioso, é um caminho de costume, é um caminho de tradição. E nós já sabemos que, quando nós falamos assim, nós sabemos que a igreja hoje, ela está casada com sistemas, com política, com religião e todas essas coisas. A igreja está casada com sistema político, sistema religioso, e tudo isso porque rejeitaram o casamento com a palavra. Então hoje as igrejas, podemos dizer assim, da mensagem, o povo da mensagem, porque nós estamos falando do caminho mais excelente. Veja que o povo da mensagem, as igrejas da mensagem, estão casadas com as denominações. Denominações estão casadas com o sistema, né? E o povo que se dizem da mensagem estão casados com as denominações, porque rejeitaram casar com a palavra, então casaram com sistemas, religião e religião, né? Então, enganam a si mesmo, colocando agora um ponto especificamente sobre o povo de dentro da mensagem, enganam a si mesmo, né? Dizendo que somos da mensagem, temos foto do profeta, todas essas coisas, mas estão nos mesmos costumes denominacionais.
estão dentro do mesmo pacote denominacional pentecostal. Por quê? Porque rejeitaram a palavra. Porque, irmãos, a primeira e a segunda puxada estão dentro das denominações. A primeira e a segunda puxada estão dentro das denominações. Estão dentro do sistema religioso. Então já não dá para diferir quem são da mensagem, quem não são da mensagem, porque estão do mesmo jeito. Porque nós sabemos que quando o profeta trouxe a primeira puxada e a segunda puxada, que foram curas, os discernimentos, né? Nós sabemos que isso passou por esse canal, vamos dizer assim, original primeiro, veio o plano original de Deus primeiro, mas logo em seguida vieram os personificadores. E quando Moisés atirou a vara ao chão, e aquela vara se transformou numa serpente, logo levantou-se Janes e Jambre, e eles disseram: nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos fazer a mesma coisa, né? E nós sabemos que isso aconteceu, né? O nosso Moisés, quando trouxe a restauração dos dons, quando trouxe a primeira puxada, curando, né? Quando trouxe a segunda puxada, discernindo, e também curando, todas essas coisas, como nós vamos ler aqui. Então, logo em seguida, vieram os personificadores. Então, veja como que a primeira e a segunda puxada, hoje, estão dentro das denominações. Muito embora isso não foi para eles. Nós sabemos que a primeira e a segunda puxada, o profeta disse que também era como uma isca, porque ele queria pegar o peixe maior, ele queria pegar a truta arco-íris, falando da noiva, falando de eleito. Então, por isso Jesus diz em uma das suas parábolas que o reino do céu é semelhante ao homem que lança a rede ao mar, e quando ele puxa, ele traz tartaruga, peixe pequeno, peixe médio, traz caranguejo, traz tudo misturado. Mas ele tem um alvo, ele tem um objetivo, que é pegar a truta arco-íris. Então veja como que essa primeira e segunda puxada, a rede foi lançada, e os pentecostais abraçaram isso, e vieram os pentecostais, e vieram o povo pentecostal, e veja como que isso foi parar dentro das denominações. Veja, é de Deus isso, não estou dizendo que veio para eles e todas essas coisas, não, isso é de Deus. Mas veja a maneira que Deus faz, e aonde Deus deixou que isso fosse, e aí o povo da mensagem, no meio de tudo isso, e na mesma condição, e o profeta diz aqui, senhores deste tempo, nós conhecemos esses dois parágrafos aqui, mas deixa eu colocar para nós, almas encarceradas, ele fala assim, 2:67, a segunda puxada foi o discernimento de espírito, de profecia. Primeiro foi a cura dos enfermos, a segunda foi a profecia que saiu e conhecia o segredo dos corações, quando a palavra se manifestou. Que graça! A primeira puxada, vocês recordam o que aconteceu? Eu tentei explicá-la, ele me disse, não faça. Nós sabemos que Deus repreendeu o profeta, porque ensinou os bebês pentecostais coisas espirituais. A segunda puxada, ele me disse, não trate de ensinar. E eu, de todos os modos, me esforcei, recordem, todos vocês recordem, está gravado. Está tudo gravado. Então ele me disse, agora virá uma terceira puxada, porém não trate de explicá-la. É como que Deus permitiu que a primeira e a segunda puxada fosse.
Então ele me disse: agora virá uma terceira puxada, porém não trate de explicá-la. A religião personificou a primeira e a segunda puxada. Vê aonde Deus permitiu que elas foram, aonde chegou, dentro das igrejas, dentro das denominações, e dentro das igrejas da mensagem, as igrejas da mensagem, e todos eles, povo da mensagem, denominações, todos eles estão aí parados em primeira, segunda puxada. Primeira e segunda puxada, isso entra, por isso entra num costume, entra numa tradição, em cultos mornos e costumeiros, e não podem entrar neste caminho, o caminho mais excelente. Por isso há um caminho, o caminho mais excelente, que chegando aqui onde Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Deus deu uns para a igreja. Veja, ele estava falando dos dons. Dons, primeira e segunda puxada, fala de dons. E Deus deu tudo isso para a igreja. Então, depois que ele fala todos esses dons, veja, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Há um caminho mais excelente do que isso. Há um caminho mais excelente do que a primeira e a segunda puxada. Acima de dons, acima de curas, acima de milagres, de todas essas coisas, há o caminho mais excelente. Há um caminho mais excelente. Há um caminho mais excelente. Vê que Paulo estava admoestando. Vê que Paulo estava admoestando a igreja de Coríntios, porque ele tinha que chegar com essa igreja em um lugar. Ele queria chegar com essa igreja de Coríntios a um lugar, que era a ressurreição. Mas ele não podia chegar com essa igreja de Coríntios a ressurreição, a transformação de corpos e todas essas coisas, sem que primeiro ele ensinasse, que havia um caminho mais excelente, havia algo melhor, para que eles não ficassem presos nos costumes, nas tradições. Veja. Então ele entra em 1 Coríntios capítulo 13, falando do amor, falando de amor ágape, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal,
Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, porque ele foi se elevando. Ele foi elevando, ele vai, coloca a mulher em sua posição, começa a falar dos dons, começa a mostrar o amor ágape. Ele estava elevando a igreja de Coríntios, levando a igreja numa posição onde ele podia mostrar o caminho mais excelente. Vê? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, veja, o caminho mais excelente, acima dos dons. E não entra também nesse caminho, vê como que ele coloca, está fundamentando a igreja, porque nós precisamos encontrar o amor divino para entrar nesse caminho, o caminho mais excelente. E nós vamos ver como que esse caminho mais excelente é a terceira puxada. Nós vamos ver que esse caminho mais excelente é a terceira puxada, porque a primeira e a segunda puxada são dons. São dons. Mas há uma profecia, nós vamos ler daqui a pouco também, há uma profecia de que haveria um caminho mais excelente. E aqui Paulo está nos mostrando, edificando a igreja corintiana, estabelecendo as bases para chegar com essa igreja e mostrar a essa igreja o caminho mais excelente: ressurreição, transformação de corpos, ressurreição dos mortos, a última trombeta. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ao caminho mais excelente. Nós sabemos que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho mais excelente não tem nada a ver com religião. Esse caminho mais excelente não tem nada a ver com costumes religiosos, com dogmas, com religiosidade, porque isso é a terceira puxada. Não haverá personificação. Por isso que Apocalipse capítulo 3, dentre tantas outras, todas as escrituras que nós sabemos, mas Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, quando Deus disse: conheça as tuas obras, que nem és fria nem quente, quem dera foras fria ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a hora em que Deus está vomitando. O vômito de Deus está caindo na terra. E o vômito de Deus são as pragas. São as pragas, estão caindo. Porque Deus está vomitando. Porque é uma era morna, cheia de costume, cheia de tradições, não tem nada. Não tem vida. Por quê? Porque não tem vida fora dessa terceira puxada. Não tem vida fora da abertura da palavra. Não tem vida fora desses mistérios revelados. É uma igreja morna. São cultos mornos. Tradição, religião. Mas cantam, e a Bíblia diz, cantam como anjos e mente como o diabo. E numa outra passagem, Jesus disse: em vão me adoras. Em vão me adoras. Mas estão adorando. Pensam que estão adorando.
a Deus, né? Mas a perfeita adoração está no caminho excelente. A perfeita adoração está na terceira puxada. Porque é na terceira puxada que nós vimos a abertura da palavra para cantar louvores. Vimos o livro aberto e podemos cantar novos cânticos. E não precisamos pegar nada emprestado, porque Deus nos tem dado uma mesa farta. Aonde? Na terceira puxada, no caminho mais excelente. Mas e fora do caminho, desse caminho? É religião. Por isso Deus tem nos colocado nesse caminho. Olha, Isaías 35, nós conhecemos, mas ele disse, falando da vinda do Messias, isso se aplica à primeira vinda, e isso se aplica na segunda vinda também. Né? Se aplica na primeira vinda de Cristo e se aplica, deixa eu abrir aqui para ver, e se aplica na segunda vinda também. É uma escritura, como nós já falamos outrora, é uma escritura composta. Se aplica na primeira vinda e se aplica na segunda vinda também, para o dia de hoje, para a hora que nós estamos vivendo. Porque hoje é o dia da vingança. Hoje é o dia da vingança. Veja, quando ele viesse, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará a glória do Líbano, e se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Vê que se aplica a primeira e a segunda vinda. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede forte, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Que dia é a vingança do Senhor? É hoje. A primeira vinda não foi a vingança. Hoje, a segunda vinda, hoje é a vingança de Deus. Hoje Deus está vingando Satanás. Hoje é o dia da vingança. Veja, dizei aos turbados de coração, sede forte e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, na primeira vinda, e se aplica hoje, na segunda vinda de Cristo. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. E nós vimos, porque águas rebentarão no deserto, e do ribeiro e no ermo. Nós vimos tudo isso na primeira vinda, e nós vimos isso em manifestação na segunda vinda também. Dentro da primeira e da segunda puxada. Os olhos dos cegos sendo abertos. Olha, o profeta pega aquela menina que não tinha o olho, né? E pergunta a ela até qual era a cor do olho que ela queria. Qual é a cor que você quer o seu olho? Os olhos dos cegos sendo abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão. 7 caminhões de muleta, cadeira de roda, quando ele esteve na África, ora as campanhas nos Estados Unidos e em tantos outros lugares. Vimos isso acontecendo na primeira e na segunda puxada. Vimos isso acontecendo na primeira vinda.
E vimos isso acontecendo na segunda vinda. E é uma profecia, tá? Nós estamos lendo Isaías 35. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, e então os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, porque a água arrebentará no deserto, no ribeiro e no ermo. Tudo isso nós vimos. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações que jaziam os chacais haverá erva com cana e juncos. Vê? Tudo isso nós vimos acontecendo. Grandes milagres, grandes acontecimentos da primeira e da segunda puxada, mas é na segunda vinda. No ministério da sua segunda vinda, dentro do ministério da primeira e da segunda puxada, nós vimos tudo isso acontecendo. Mas quando chega, mas nós estamos falando que há um caminho mais excelente, acima de curas, acima de cura física, acima de uma cura física, acima de um milagre, há um caminho mais excelente. E quando chega aqui no verso 8, ele diz, depois de falar tudo isso, ele fala, e ali haverá uma estrada, um caminho mais excelente. A língua, veja, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos levantarão e saltarão, e tudo isso acontecerá, mas, em meio a tudo isso, ali haverá uma estrada. Versículo 8. Em meio a tudo isso, ali haverá uma estrada. Ali haverá um caminho mais excelente. Tudo isso é primeira e segunda puxada. Mas você foi predestinado para entrar na terceira puxada. No ministério da terceira puxada. No lugar onde há vida. Vê? Ali haverá uma estrada. Um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Quem são esses caminhantes? Até mesmo os loucos não o errarão. E, em meio a tudo isso, haverá um caminho mais excelente. Acima de tudo isso. Por isso, a noiva, né, de Jesus Cristo, ela não está presa a nenhum sistema. Por isso nosso culto não é um culto costumeiro. A nossa adoração não pode ser uma adoração costumeira. Não pode ser uma adoração costumeira, porque Deus tem nos colocado num lugar muito alto. Deus tem nos colocado neste caminho excelente. Deus tem nos colocado dentro dessa terceira puxada. Ele permitiu que a primeira e a segunda puxada, que as igrejas tivessem. Olha como eles pensam que vão alcançar a salvação, ainda que podem alcançar salvação comum, ainda e alcançam cura, milagres e tantas coisas, e como eles descansam nisso. Nós temos a foto do profeta, nós temos a foto da nuvem, nós cremos na primeira, na segunda puxada. Os denominacionais também têm a primeira e a segunda puxada. Janes e Jambre fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Receber a mensagem do profeta e receber o caminho provido de Deus, que é o pilar de fogo, que é a nuvem, que é o Espírito Santo, que é a palavra. Mas não é uma parte da palavra, é toda a palavra.
é toda a palavra. Aí quando recebemos toda a palavra, aí como nós sabemos, aí dizem que nós somos loucos. Eu quero dizer que existe 2 tipos de loucura. Porque as virginésias foram chamadas de loucas por não crer na palavra. As virginésias foram chamadas de loucas porque não creram na palavra. E existe um outro tipo de loucura que é crer em toda a palavra. E nós somos loucos porque cremos em toda a palavra. Toda a palavra. Isso é loucura. É uma loucura não crer na palavra. E é uma loucura crer em toda a palavra. Mas nós somos chamados de loucos porque cremos em toda a palavra. E aí o profeta conta daquele holandês que trabalhava ali no açougue, se não me falha a memória, e ele teve uma noite lá no culto, e ele foi curado, e ele foi salvo, melhor dizendo, recebeu Jesus Cristo, e no outro dia, quando ele estava trabalhando e cantando e louvando a Deus, e o patrão dele chamou ele para conversar e disse: o que aconteceu com você? Ele disse: não, eu fui salvo ontem à noite, eu fui lá aí embaixo na campanha com o irmão fulano, ele disse: eu fui salvo. E ele disse: e o patrão disse: você esteve lá no meio daqueles loucos. E aí o profeta nos ensina como que louco, no inglês a palavra louco significa porca de parafuso. E aquele holandês, ele dá um exemplo ali, muito, muito pertinente. Ele diz: porque se você pega um carro que está andando na estrada, e se você tira todos os parafusos do carro, o que vai acontecer? Só vai ficar ferro solto, lata solta. Aquilo vai cair, aquilo vai se desmoronar. E o profeta disse: bem, ele tem um pouco de razão. Por quê? Porque os loucos, as porcas, né? Vamos dizer assim, como diz o profeta, colocou o profeta, eles é que sustentam a coisa. Por que esse mundo ainda não caiu por completo? Porque lá em Tessalonicenses, capítulo 2, né? 1º ou 2º, se não me falha a memória, diz que somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Por que as bombas atômicas não caíram ainda por completo? Por causa dos loucos. Por que a anestesia ainda funciona? Por causa dos loucos. Por que as vacinas e tudo, e os remédios ainda fazem efeito? Por causa dos loucos. Os loucos é que sustentam a coisa de pé. Mas os loucos estão de saída, porque esses loucos entraram num caminho mais excelente agora. Os loucos entraram em um caminho mais excelente. E agradou salvar os crentes pela loucura da pregação. Veja, é maravilhoso isso. Então os loucos é que sustentam. Os loucos é que sustentam a coisa toda. E esses loucos, a nossa adoração é diferente, o nosso cantar é diferente. Sim, porque nós entramos, porque a palavra, Deus tem nos colocado nesse caminho mais excelente, Deus tem nos colocado num lugar privilegiado. Então, nós saímos dos costumes, tradições, religião. Veja, da religião humana, da religião do homem, que a religião do homem, como nós vimos aqui falando de Caim, a religião do homem, como diz o profeta, me fugiu a mensagem aqui, ouvindo, reconhecendo e agindo da palavra de Deus, como diz o profeta falando da religião e de Caim, dos crentes, ele fala: desde que eu vá à igreja,
desde que eu dei os meus dízimos, desde que eu dei um amém quando o pastor pede. Isso é religião. Isso é religião. Por isso nós também vigiamos a nossa adoração, porque Deus tem nos colocado num lugar privilegiado. A religião vai parar aí na primeira e segunda puxada. Pode receber cura, pode receber milagre, pode acontecer tantas coisas, mas vai parar aí. Não entra nesse caminho excelente. Não entra nesse caminho provido por Deus para o rapto, para a ressurreição, para a transformação de corpos. Por isso Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, para chegar com a igreja onde? Na ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15. E depois poder entrar com aquela igreja corintiana, em 2 Coríntios capítulo 15, no livro de 2 Coríntios, né, e poder mostrar para aquela igreja que vós sois uma carta escrita e lida por todos os homens, vós sois a morada do Espírito Santo, vós sois o templo de Deus. Que trabalho maravilhoso, colocando aquela igreja em ordem, levando ela a uma posição onde ela pudesse ver a ressurreição e ver quem ela era. Quem sabe um dia, se Deus nos der graça, nós pegamos os 2 livros de 1 e 2 Coríntios e começamos a olhar esse quadro, ver como que Paulo, o trabalho que ele tem com aquela igreja, e ele pode levar ela, mostrar quem ela é. Vós sois a carta, vós sois a epístola. Veja, e essa é a hora que nós estamos vivendo. Por isso há uma escritura que eu quero colocar aqui, o tempo já está passando, em Mateus capítulo 5, versículo 41, que nós conhecemos também. Vamos conectando aqui para entrarmos para o nosso final. Ele disse, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso era, no período romano, os oficiais do governo, eles tinham permissão para obrigar qualquer cidadão a carregar um fardo por 1 milha a mais. Por 1 milha, melhor dizendo. E Jesus chegou e disse para eles assim, se eles te obrigarem a carregar 1 milha, vai com eles 2. E aí, pela revelação que Deus nos tem dado, nós vemos que alguns religiosos chamam essa 2ª milha de a milha extra, melhor dizer assim, né? Mas hoje nós entendemos que andar nessa outra milha era muito difícil. Entrar nesse caminho, essa milha extra, entrar nesse caminho mais excelente, é muito difícil. Mas 1 milha, todo mundo vai. Não, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 1 milha com ele, vai. Dá 1 milha. 1 milha todo mundo vai. 1 milha a Assembleia vai. Deus é amor vai. O povo da mensagem está indo. 1 milha, todo mundo está indo. Mas a 2ª milha, o caminho excelente, aí não. Aí é para poucos. Aí tem que ter chamado para andar nisso aí. Porque Jesus falou, se te obrigar a carregar 1 milha, vai com ele 2. E andar nessa milha normal, podemos dizer assim, é a mesma coisa que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 17, quando ele falou assim que quando nós fizermos tudo que nos é mandado, somos servos inúteis. O mundo hoje, falando de mundo religioso, o mundo está abarrotado de servos inúteis. Não, eu vou à igreja porque eu tenho que ir, eu vou cantar porque eu tenho que cantar, eu vou dar dízimo porque eu tenho que dar meu dízimo, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Religião.
Não, eu vou lá dar meu dízimo, eu vou cantar, e eu vou fazer isso, e primeira e segunda puxada. Servos inúteis. Não, mas eu tenho tanto tempo que eu creio nessa mensagem, e eu vou lá, e eu vou falar com o meu pastor, e servos inúteis. Não pode entrar no caminho mais excelente. Não podem andar na milha extra. E aqui, nós conhecemos, mas vamos tentar fechar por aqui. Lucas 17, quando ele disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, né? E fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-os, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos, Senhor, acrescenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar um gado? A quem voltando dele do campo diga, assenta-te, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura darás graça ao tal servo, porque fez o que foi-lhe mandado? Eu vou na igreja, eu pago os dízimos, eu fico de pé, eu bato palma. Porventura darás graça ao servo por fazer o que foi mandado? Costumes. O mundo inteiro pensa que está adorando a Deus. Costume, religião, caminho feito pelo homem. O caminho provido pelo homem é religião. E cantam, e bate palma, e faz barulho, e tanta coisa. Religiosidade. Servos inúteis. Não podem caminhar, não podem entrar no caminho provido por Deus, não podem caminhar no caminho mais excelente. E não lhe diga, eu me perdi? Sim. Assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveria fazer. E Deus, agora voltando aqui para nós, Deus espera de nós algo mais, irmão. Como disse a Escritura, de vós, amados, esperamos coisas melhores. Porque Deus nos tirou de lá, do lodo, Deus nos tirou de lá da religião, Deus nos tirou de lá de Laodiceia, para quê? Nos colocou no caminho mais excelente, nos colocou na terceira puxada, para quê? Ele espera de nós algo melhor, uma adoração melhor, um louvor melhor, uma rendição melhor. Não louvor costumeiro, não uma adoração como o mundo por aí afora pensa que está fazendo. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores. Esperamos coisas melhores. Vê? Deus não tirou Israel do Egito para ficar murmurando no deserto, não. Deus tirou Israel do Egito para eles adorar, para eles festejar. Em vez de adorar, de festejar, eles ficavam murmurando. Por isso que não chegaram lá, não tinha que chegar.
né? Mas veja como que Deus falou para Faraó: deixa aí meu povo a caminho de 3 dias, para que me celebre festa. Deus nos tirou do mundo, do Egito, Deus nos tirou da denominação, Deus nos tirou da denominação de dentro da mensagem, Deus nos colocou no caminho mais excelente, Deus nos colocou na terceira puxada, para quê? Para festejar, para se alegrar, para viver a palavra. Ó, que hora que nós estamos vivendo. Vamos aqui, eu quero fechar aqui, tentar fechar aqui, que o tempo já está passando. Ele disse, nem sei onde eu parei, mas aqui, assim também vós, quando fizerem tudo que for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. E ele continua, olha, e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa cidade, numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. 10 leprosos, nós conhecemos isso, mas veja, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide-vos e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E Jesus disse, ides, sede limpos, e vai lá e mostra para o sacerdote o que aconteceu. Né? E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondeu Jesus, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E eles poderiam dizer, não, nós estamos fazendo o que Jesus falou. Jesus falou, vai, mostra para o sacerdote. Servos inúteis. Não puderam entrar no caminho mais excelente. Ficaram presos numa cura. Ficaram presos num milagre. Ficaram presos na primeira e na segunda puxada. E não puderam ver o Cristo que estava na terra, operando. Não puderam ver o Cristo que estava caminhando em carne humana. Não, mas nós estamos aqui mostrando o sacerdote. E Jesus disse, onde estão os 9? Um só voltou. E esse que voltou, ele encontrou o caminho mais excelente. Este que voltou, ele encontrou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Ó, Deus abençoe, irmão. No nome de Jesus Cristo, nós vamos parar por aqui, que o tempo está bem avançado. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa, o próximo ano, né? Esse ano nós encerramos os nossos programas nesse ano de 2021, hoje sendo o nosso último programa, como nós falamos, mas há muito o que agradecer, há muito o que fazer, né? Nós estaremos entrando agora num período de férias, vamos parar por um tempo, e voltaremos pela graça de Deus, mas até lá que Deus te abençoe, que Deus continue te guardando, né? Agradeço a participação de todos os irmãos que cooperam aqui, os irmãos que nos ajudam para que essa transmissão aconteça, para que esse programa aconteça, alternadamente, temos uma equipe, às vezes vem um, vem outro, mas de um modo geral todos cooperaram, todos ajudaram ao longo de mais um ano, e assim eu agradeço a cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua disponibilidade, pela sua voluntariedade, pela boa vontade de ajudar a causa, né? Como também agradeço a cada um que nos acompanhou ao longo desse ano, em todos os programas, né? Alguns não puderam acompanhar talvez todos os programas ao vivo, mas nós sabemos aqueles que depois assistem, aqueles que depois comentam. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, um forte abraço, e que possamos continuar junto nessa caminhada,
sabendo que estamos muito perto do nosso grande evento, do grande acontecimento, que é a nossa saída dessa terra, porque estamos saindo de uma forma secreta. Deus te abençoe, meu querido, no nome de Jesus Cristo, um forte abraço, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção do céu te espera, porque tens decidido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Aleluias! Ele disse: isso em si produzirá a grande vitória do amor divino. Por isso, meu irmão, caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino viva em mim. Caminharei este caminho. Diga. Após os passos de Elohim, quero chegar